Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. E hoje vamos à sequência, né? A playlist, ó, tô gravando Eletrodinâmica, tá? Aula 16, uma aula de exercício de associação em mista, tá bom? Se você perdeu aí as aulas de associação em mista de teoria, tá bom? Eu vou deixar o card aqui para você, só você clicar aqui, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Polo, tenho um canal aqui no YouTube voltado para a parte de física e mecânica dos fluidos, tá bom? O objetivo aqui do canal é te dar uma força aí que você consiga mandar bem nas suas provas, nos vestibulares e ter um sucesso aí na sua vida acadêmica. Beleza, galera? Bom, pessoal, eu separei alguns exercícios aqui para vocês, tá? Na sala de hoje. A gente vai começar a fazer eles, beleza? Então, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir, né? Se esse vídeo for útil para você, você conseguiu aí aprender alguma coisa, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Que ajuda bastante esse aqui no YouTube, tá bom? E se possível também compartilhe, espalhe pra galera o canal Fisicando Fácil pra gente conseguir crescer esse projeto aqui no YouTube. Fechou? Show de bola? Bom pessoal, então esse exercício aqui caiu lá na PUC Minas Gerais, é um exercício onde tem um exemplo de uma associação aqui mista, né? E a gente precisa definir se é correto ou não as alternativas, né? Então, galera, a gente tem aqui um ponto A, um outro ponto aqui e um ponto B. Ele deu um ponto A e o terminal A e B, tem alguns resistores e a gente vai ter que marcar eles. Qual que é a fórmula mais certa de a gente definir isso, né? Bom, eu vou começar pelo ponto B. Então aqui eu vou andando, não tem resistor, eu vou manter a letra que está aqui. Então aqui a letra vai ser B. Eu passo para cá, também a letra B porque não tem resistor. Eu avanço aqui, opa, tem um resistor, então não pode ser mais o B. Não pode ser A porque já está aqui, então eu vou colocar C. Eu passo para cá, não tem nenhum resistor, tem que ser C. Se eu fosse por esse caminho, também teria que mudar a letra porque entre esse ponto e esse tem um resistor. Então faz coerência, é um ponto C. Daqui para cá eu não tenho, então vai ser o ponto C. Daqui para cá eu tenho um resistor, então teria que ser um outro ponto. Então eu vou chamar de ponto A, tá? Você vai entender por que vai ser A, porque aqui vai ser um A porque não tem, né? E aqui também vai ser um A. E aqui eu tenho um resistor, vai ser um ponto C. Bom, aí a gente vai jogar as alternativas, né? A alternativa A, ele fala que o R1, o R2 e o R5 estão em séries, né? R1, R2 e R5 estão em séries? Não estão em série, né, galera? Porque tenho aqui A e C e A e B. Então não tem como estar em série, tá? A alternativa B, ele fala que R1 e R2 estão em séries. R1 e R2 estão em séries? Estão em séries, galera. A e C. Então é a alternativa correta. Mas eu vou fazer as outras para você, ó. R4 e R5 não estão em paralelos? R4 e R5 não está em paralelo? Claro que está em paralelo, né, galera? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, C, C e B. Então, eles estão em paralelo, né? Ele está falando que não está, que é uma mentira. E o R1 e R3 estão em paralelo? R1 e R3 estão em paralelo? Teoricamente, eles não estão, mas se ele colocasse que R1 e R2 estarem em paralelo com R3, aí sim, porque ó, A com A e C com C. Só que ele colocou só o R1, então tá errado. Então aí a alternativa B. Beleza? Bom pessoal, então vamos pro próximo exercício. Lá na Universidade Estadual de Londrina, em 1996, é um exercício onde ele dá essa associação pra gente. Tem um terminal X e um terminal Y, tem 3 resistores. Ele pede para a gente calcular a resistência equivalente. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa saber o que está em paralelo e o que está em série, né? Então a gente vai colocar aqui nos terminais as letras, né? Bom, então, se eu sei que aqui é o ponto Y e não tem nenhum resistor aqui até esse ponto, aqui vai ser Y, né? Aqui também vai ser Y, porque não tem nenhum resistor. Aqui, opa, tem um resistor, então eu vou chamar de Z, tá? E aqui tem um outro resistor, eu vou chamar de Z, tá? Não poderia chamar de X porque o X já tem aqui, e aí aqui não poderia ser X, tá? Então perceba, Z com Z
Y com Y. Então isso aqui está em paralelo. Então eu posso, primeiro para fazer a resistência equivalente, eu preciso calcular o que está em paralelo, substituir por 1 para ficar em série com esse, tá legal? Então a resistência equivalente do paralelo vai ser como, né? Resistência equivalente do paralelo, vou colocar P. Quando eu tenho resistência de dois resistores somente, eu posso multiplicar por eles e dividir pela soma dos mesmos. Como que eu faço isso? 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. Tá? Então, 40 vezes 10 dá 400. 400 mais 10 dá 50, né? Então vai ficar 400 sobre 50. Eu posso cancelar esse cara. E aqui 40 dividido por 5 dá 8, né? Então a resistência equivalente daria 8. Então eu vou redesenhando isso. Eu teria o que então, né? Eu teria um ponto X, um resistor aqui de 20 ohms, e aí aqui eu tenho um resistor de 8 ohms, tá legal? E aqui o ponto Y, tá? Eles estão em série, né? Então se estão em série, a resistência equivalente eu somo. E aí a resistência equivalente vai dar 28 ohms. Beleza? E a gente vai com a alternativa C. Tá bom, galera? Tranquilo? Bom, pessoal, vamos pro próximo exercício. Exercício de número 3 do nosso vídeo de hoje. Bom, galera, é o seguinte, esse exercício, né, caiu lá no Mackenzie em 1997. É um exercício bem legal, onde ele dá essa associação aqui pra gente. Ele fala que a DDP, ou seja, a diferença de potencial do ponto A ao ponto B é 60 volts. Ele dá os resistores pra gente, o valor da resistência. Ele fala que tem uma corrente percorrendo aqui de 12 ampere, de 1 ampere. Ele pede pra gente calcular a resistência aqui, qual que esse valor é. Bom, como a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa colocar aqui para ver como que está o sistema, se está em paralelo, quem que está em série, né? Então a gente tem um ponto B aqui. Aqui eu não tenho nenhum resistor, então eu vou continuar chamando de B. Aqui eu também não tenho um resistor, vou chamar de B. Nesse pedaço também não. Aí aqui no caso eu tenho resistor, então eu vou chamar de C. Nesse ponto até aqui eu não tenho resistor, vou chamar de C. E nesse ponto aqui também eu não tenho resistor, então eu vou chamar de C. Se eu tivesse, teria que manter a letra, né? Então, percebam. C, 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 o B, B e B. Então isso aqui está em paralelo com isso. Tá legal? Então esses três aqui estão em paralelo. Se eles estão em paralelos, você concorda que a tensão que vai estar nesse ponto, nesse vão ser iguais. Mas como que eu posso calcular isso? Né? Bom, eu sei que tem aqui uma corrente que passa por aqui, nesse resistor de 12 ohms, que é 1 ampere. Então eu consigo calcular a voltagem dele. Então a voltagem dele vai ser o quê? O U é igual a R vezes I, né? Então o U vai ser 12 vezes 1. Então é 12 volts. Logo, se aqui eu vou chamar, tá pessoal? Eu vou chamar aqui de o 1, o 2 e o 3, tá? E aqui eu vou chamar essa corrente 1 aqui, tá? Porque tá passando pelo resistor 1, vamos dizer assim, tá? Beleza. O que acontece? Se eu sei que as tensões estão em paralelo, as tensões são iguais. Então eu posso falar que I1, I2 e U3 é 12 volts. Então tem 12 volts aqui, 12 volts aqui. Tá legal? E aí agora eu consigo
calcular o que? Se eu tenho agora a voltagem e a resistência aqui, a voltagem e a resistência, eu consigo calcular quais são as correntes que estão passando nesse resistor e nesse resistor. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai fazer como? Eu quero calcular a corrente, né? Então, nessa mesma fórmula aqui, vai fazer como? Vai ser a corrente, por exemplo, a corrente 2 vai ser o U sobre o R. Então vai ser o U2 sobre o R2, né? O U2 é 12 e o R2 é 6. Isso aqui vai me dar 2 amperes. Então, o I2 é 2 amperes. Então, aqui está passando 2 amperes. Aqui, mesma coisa, o I3 vai ser o U3 dividido pelo R3. O U3 vale 12 volts. O R3, 4 ohms. Então vai ser 12 por 4 dá 3, né? 3 amperes. Então o I3, 3 amperes. Então está passando aqui, ó, 3 amperes. Bom, agora, galera, a gente precisa associar alguma coisa com esse resistor aqui. Ele falou que a diferença de potencial desses caras são 60. Se eu tenho nesse percurso entre eles 12, você concorda comigo que se eu fizer 60 menos 12, vai ser quanto que vai ser a resistência desse cara aqui? Então, 60 menos, no caso, 12. 60 menos 12 dá 48, né? 48 volts. Fazendo uma análise, né? Se eu tenho 1 ampere aqui, 2 amperes aqui e 3 amperes, se nesse ponto saiu essas correntes, aqui tem que chegar essa mesma corrente, pela lei dos nós. Então aqui tem 3, 2 e 1, né? São 6 amperes. Então aqui teria que passar 6 amperes também, tá? Então aqui, ó, entra 6 amperes e aí ele distribui 6 amperes, 3 com 2 com 1, tá? Então eu vou ter aqui, logo eu vou ter, redesenhando, né? Eu vou ter aqui um resistor R, que é o que eu quero calcular. Aqui eu tenho 48 volts e tenho 6 amperes. Concorda comigo? E aí eu consigo calcular a resistência, porque eu tenho a voltagem e tenho o ampere, né, que é a corrente. Então, o R vai ser o U sobre I. O U é 48 volts e o ampere é 6 volts, 6 ampere. 48 por 6 dá 8, né? 8 ohms. 8 ohms, beleza, galera? E aí a gente fica com a alternativa D, tá legal? Bem interessante esse exercício, tá? Bom, galera, é o seguinte, vamos pro próximo exercício. Vou aqui escrever no nosso quadro, depois eu volto com a resolução. Bom, galera, é o seguinte, né? Esse exercício bem interessante, aonde ele dá aqui essa representação pra gente. Ele fala que o DDP do ponto A ao ponto B é 10 volts, né? Ele te dá 4 resistores com as suas resistências. Ele pede para calcular a corrente que está nesse resistor aqui. Para isso, a gente precisa ver como que está em paralelo e quem que está em série, né? Então, eu tenho o ponto B, vou partir do ponto B. Aqui eu não tenho resistor, então eu vou continuar com o B. Eu tenho resistor, então eu vou colocar aqui o ponto C. Não tenho resistor entre esse ponto, vou continuar com a mesma letra. Aqui também, aqui também,
e aqui também. Aqui eu já tenho que trocar a letra, né? Então, aqui no caso, partindo desse ponto, vai ser um ponto A. Aqui vai ser um ponto A. E aqui vai ser o ponto A e um ponto A. Ou seja, perceba, né? A e A, C, C e C. Então ele está em paralelo. Como eu calculo a corrente em paralelo? Porque eu tenho que tirar esses três e colocar um só. E aí eu faço esse cara de um só com esse outro para calcular a resistência equivalente do circuito. Então vamos calcular primeiro a resistência paralelo. Para calcular a resistência do paralelo com 3 resistores, vai ser então 1 sobre o REC é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 15, né? Aí eu vou ter que fazer o MMC, né? Então 1 sobre REC, isso aqui de 6, 10 e 15 é 30, então 30 dividido por 6 30 dividido por 6 dá 5, né? 5 vezes 1 dá 5, mais 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1 dá 3, 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1 dá 2. Então isso aqui vai ficar 1 sobre REC é igual a 10 sobre 30. Então o REC, né, vai ser 30 dividido por 10, né? Que é igual a 3 ohms. Aí redesenhando isso aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso pegar aqui um ponto A, colocar aqui 3 ohms, um ponto B e aqui 2 ohms, certo? E aí eu posso calcular a resistência equivalente total, porque eles estão, né, aqui no caso, ó, vai ficar um ponto A, aqui vai ficar um ponto C, aqui vai ficar um ponto C e aqui vai ficar um ponto B, né? Então, ficaria aqui o B, o A, o C e o C, né? Então, eu tenho aqui no caso em série, né? Então eu posso fazer a resistência equivalente, eu vou chamar essa aqui resistência equivalente 1, tá, pessoal? Eu vou fazer a resistência equivalente 2 aqui. Vai ser 3 ohms mais 2 ohms, que é 5 ohms, tá? Então a resistência equivalente 2 é 5 ohms. Então a resistência equivalente 2, né, vamos dizer assim, do total do circuito é 5 ohms. Se eu tenho que a tensão do ponto A ao ponto B é 10, então eu consigo calcular a corrente que passa por esse circuito, né? A corrente total. Então o I total vai ser quem, né? Vai ser o U, que é o 10, né? Dividido pela resistência equivalente 2, né? E aí isso aqui vai me dar que o total vai ser 10 volts dividido pela resistência 5 que a gente calculou. Isso aqui vai me dar uma amperagem de 2 amperes. Então aqui, ó, para o resistor de 2 ohms, né? Então eu vou ter que o U vai ser então o R vezes o I. Então o U vai ser 2 vezes a corrente, que é 2. Então o U vai ser 4 volts. Então eu tenho aqui 4 volts, tá? Bom, pessoal, então o que a gente tem agora, né? Então a gente sabe que aqui tem 4 volts e o circuito total é 10 volts. Então eu posso falar que o U total vai ser o U que eu calculei aqui,
tá? Do resistor 2. Eu vou colocar aqui, galera, o resistor, esse aqui eu vou chamar de R4, tá? R3, R2 e R1, legal? Então eu vou chamar aqui do resistor 4, para você não se confundir, tá? O resistor 4 mais, então eu tenho 4 volts aqui, então o total vai ter que ser a soma desse cara com o do paralelo. Certo? O U do paralelo, o que que é, galera? Se eles estão em paralelo aqui, o que que acontece, né? Se eles estão em paralelo aqui, a tensão que tem aqui é igual que está aqui, que está aqui, que está aqui, né? Então, eu tenho o quê? Só que eu não tenho os valores dessas correntes aqui, né? Eu tenho o U total. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho o U total, que é 10, e tenho a corrente 4, que é 4 volts. Então, o U paralelo vai ser quanto, né? O U paralelo vai ser 10 menos 4, que dá 6 volts. Então, eu tenho 6 volts aqui, 6 volts aqui, 6 volts aqui, tá? Então, agora fica fácil. Por quê? Se eu tenho 6 volts aqui e 6 ohms, eu consigo calcular a corrente que ele quer, né? E como poderia calcular todas as correntes no caso, né? Mas ele só quer dos 6 ohms, né? Então, calculando, fazer como, né? U é igual a R vezes I. O U eu sei que é 6, o R eu sei que é 6, e o I quanto que vale? O I vale 1 ampere, tá? Então, aqui é 1 ampere, beleza? Bom, pessoal, então, mais um exercício resolvido. Vamos para o nosso último exercício da nossa aula de hoje, tá bom? Então, fique atento no próximo exercício. Bom, pessoal, vamos para esse exercício então, bora lá? Esse exercício, né, exercício que é lá na VUNESP, 1994, é um exercício onde ele dá essa representação pra gente, desse circuito, né? Aqui ele fala que tem uma amperagem de 0,15, né? Quando a chave está aberta, tá? No caso aqui tem uma chave, tem 2 resistores de 40 ohms e aqui tem 40, tá? E aí ele fala para a gente calcular qual que é a tensão que está aqui quando a chave está aberta e a corrente quando a chave está fechada, né? Que muda as coisas aqui no exercício. Então vamos fazer o item A, né? O item A, o que que acontece, né? O item A, ele está com a chave aberta. Então, com a chave aberta, você concorda comigo que, ó, vem aqui a corrente, vem, chegou aqui, esse cara aqui, você concorda comigo que é nulo? Porque não está ligado, essa corrente? Então, esse cara aqui não tem, tá? Então, fica 2 resistores. Então, é como se não tivesse isso aqui, ó. Então, seria um resistor de 40 e um resistor de 40. Então, como estão em séries, aí vai ser o que então? A resistência equivalente vai ser 40 mais 40, que é 80 ohms. E ele falou pra gente que quando a chave está aberta, passa uma corrente de 0,15 aqui. Se eu tenho a resistência equivalente do circuito e tem a corrente que sai aqui do circuito, eu consigo calcular a tensão. Por qual fórmula? O U é igual a R vezes I. O U então vai ser 80 vezes o I. O I é 0,15, né? O U então vai ser 12 volts. Ah, então, Guilherme, o circuito então aqui tem 12 volts quando ele está aberto, a chave está aberta. Quando a chave está fechada, agora as coisas mudam, né? Por quê? Vamos para o item B. Agora, esse cara aqui, ó, esse camarada, ele está assim, ó, né? E aí eu não posso desconsiderar esse cara, ele está ligado. Então, o que que acontece? Só que agora,
como a chave está fechada, eu não posso considerar esse 0,15 amperes, porque isso quando estava aberto. Quando eu ligo, muda a corrente, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que avaliar primeiro quem que está em paralelo com quem, né? Então, no caso, esses dois aqui estão em paralelo e esse aqui está em série. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular... O que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que calcular esses caras que estão em série. Desses dois vai ficar um só. E aí eu vou somar com esse daqui para me calcular a resistência equivalente. Calculando a resistência equivalente, eu já vou ter o R, que é o R equivalente. Então, vamos lá, né? Então, fazendo aqui, a gente vai calcular, então, quando é resistência equivalente de paralelo de dois somente resistores, eu multiplico eles e somo por eles, né? Então, vai ser 40 vezes 40, mais 40, mais 40. Isso aqui vai ser 4 vezes 4, 16, 2 zeros, né? Dividido por 40 mais 40 dá 80. Eu cancelo esse zero com esse zero, fica 180 dividido por 8. 16 por 8 é 2, com mais um zero é 20, né? Então 20 ohms. Então a resistência equivalente é 20 ohms. A resistência equivalente total, então vai ser quanto? Vai ser 20 ohms mais 40 ohms. Então vai ser 60 ohms. Então, a resistência equivalente total é 60 ohms. Beleza. Então, eu sei que a resistência total, equivalente total, né, é 60 ohms. Se eu tenho a amperagem que é 12, né, porque lembra que eu fiz aqui? Eu considerei que eles estavam em série, né? Então, considerando que ele estava em série, é a mesma coisa que está aqui no caso. Então, eu posso falar que o U é igual a R vezes I. O U, quanto que vale? Vale 12. A resistência é 60. Então, o I vai ser 12 sobre 60. 12 sobre 60, pessoal, dá 0,6. 0,6 amperes. Então a corrente é 0,6 amperes. Beleza? Então, é bem legal esse exercício, né, pessoal? Porque trabalha com uma condição e com outra condição. Quando a chave está aberta e quando a chave está fechada. Tranquilo? Bom, pessoal, nossa aula hoje fica por aqui, tá? Reforçando se esse vídeo, essa aula foi explicativa para você, foi útil para você, não se esquece, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal que me ajuda também. Então, muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e valeu!